preciosa para as nossas vidas. Dado o sumo que se pode extrair dela, a palavra de Deus realmente é rica. E tantas vezes realmente abordamos certas passagens e há sempre aspectos que nos enriquecem, que nos alimentam, que nos fortalecem espiritualmente. Reparem que 1 Samuel capítulo 3 tem como título Deus fala com Samuel em sonhos. E reparem como é interessante ver como Deus realmente comunica connosco de múltiplas maneiras. É interessante ver que Deus é riquíssimo na sua forma de comunicar connosco. E de muitas e variadas maneiras nós temos realmente recebido orientação de Deus. Muitas vezes é através da própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque é separada. É realmente um livro composto por muitos livros, separado por Deus para a nossa edificação espiritual. É lá que encontramos realmente as grandes respostas às questões que muitas vezes nos incomodam e que incomodam muitos concidadãos nossos. Porque é que estamos aqui? Deus existe? Qual o futuro? Como é que será realmente o amanhã? Deus realmente tem respostas. Como andarmos em comunhão com Ele. Outras vezes nós podemos obter realmente a comunicação de Deus através inclusivamente de um hino. Há hinos que nos tocam, cuja mensagem realmente vem ao encontro do nosso coração e diz: epá, que bênção, olha, acabei de entoar este hino, olha a letra, que bênção para a minha vida. Letra fantástica, extraordinária, como ela me tocou. E outras vezes também nós temos Deus a comunicar connosco através até de irmãos nossos. Muitos irmãos nossos são usados por Deus para em determinados momentos realmente falarem connosco e trazerem-nos uma palavra que nós sentimos que é uma palavra que vem de Deus para a nossa edificação. Reparem, irmãos, que neste caso Deus fala connosco de múltiplas e variadas maneiras. Deus realmente sendo Espírito, Ele comunica connosco conforme lhe apraz, conforme é do seu agrado. E reparem que a comunicação de Deus connosco não está condicionada à idade. Não é só para os mais velhos, não é só para os de meia idade, não é só para os mais novos, é para todo aquele que realmente o busca. E observem como é interessante vermos como Deus fala com Samuel. E eu propunha que fizéssemos a leitura desde o versículo 1 até ao versículo 14. E depois passaríamos a ler do 15 ao 21. Então diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar.
Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho a falar contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa dele, nunca jamais será espiada a iniquidade da casa dele, com sacrifício nem com oferta de manjares. Até aqui a palavra do Senhor. Observem como Deus realmente fala connosco individualmente. É muito interessante observarmos que a passagem nos diz como o Senhor se aproximou de Samuel e lhe falou. Esta era uma raridade naqueles tempos. Observem que o versículo 1 diz-nos, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, ou seja, Deus já há bastante tempo que não falava assim com o ser humano, chamando e comunicando com ele pessoalmente. A verdade é que estavam ambos, Eli e Samuel, deitados na tenda da congregação, onde estava o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde estava a arca, e próximo dessa área da tenda da congregação, portanto um espaço ainda bastante considerável, havia os aposentos dos sacerdotes e dos levitas. E a verdade é que Deus aproxima-se de Samuel e o chama. E isto antes do amanhecer. Reparem que o versículo 3 diz-nos: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Isto é, eles colocavam azeite para que o candelabro ficasse aceso durante toda a noite. Vindo amanhã, o azeite já tinha sido consumido e apagava-se. Mas o que observamos é que antes que isso acontecesse, antes que viesse amanhã, Deus falou com Samuel. E observem que disse, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. O que é que isto nos revela sobre Samuel? Prontidão para servir. Prontidão para obedecer. Independentemente da hora, Samuel tinha este coração de serviço. Independentemente de se fosse madrugada, se fosse já noite avançada, ele tinha sempre o desejo de servir ao Senhor. Ele tinha o desejo de estar pronto para servir. Ele não recusava ouvir a voz de Deus. E a verdade é que quando Deus fala, ele pensa imediatamente que ele não tem ainda conhecimento de que Deus poderia falar com ele pessoalmente. Ele ainda estava numa fase de aprendizagem. Ele estava naquela fase de aprendizagem, de conhecimento de Deus. E prontamente recorreu a Eli e apresentou-se e obedeceu quando Eli disse: não te chamei eu, torna a deitar. E a verdade é que Deus o chamou outra vez e ele vai ter com Eli e Eli manda-o deitar-se e ele prontamente obedece. E à terceira vez, eis que Eli compreende que é o Senhor a chamá-lo, instrui-o para ele exatamente saber o que fazer à terceira vez. Eis-me aqui porque tu me chamaste. Observem uma coisa interessante, irmãos. A voz de Deus poderia também ser ouvida por Eli.
Mas compreendemos que quando Deus está a falar particularmente com uma pessoa, primeiramente Ele dirige-se a essa pessoa pelo seu nome. Isto é significativo. Quando Deus fala connosco, Ele chama pelo nosso nome. Observem como Deus chamava Samuel, Samuel. Deus chama pelo nosso nome. Porquê? Porque nós somos um ser criado à sua imagem e semelhança, precioso aos seus olhos, para fazer a obra que Ele deseja que realizemos. Por isso Ele chama por nós, individualmente e pelo nosso nome. Nunca chama de uma maneira imperceptível. Olha, tu aí que estás de camisa amarela. Não. Deus chama pelo nome. Observem que a voz de Deus é ouvida por essa pessoa claramente. Eli não se apercebeu da voz de Deus, porque Deus não estava a comunicar com Eli. Samuel, sim, que andava no caminho do Senhor e que estava a crescer no seu conhecimento, ouviu e percebeu a voz de Deus. Isto faz-nos refletir. Nós também estamos conscientes e atentos à voz de Deus? Nós também estamos a ouvir a voz de Deus quando Ele fala connosco? Estamos a compreender o que Ele está a pedir-nos? Estamos neste conhecimento íntimo e pessoal? Estamos nesta comunhão real com Ele? Esta é uma pergunta que é importantíssima nos dias que correm, porque hoje somos mais do que nunca atacados por 1001 coisas para fazer. Eu não sei se já repararam, irmãos, parece que cada vez temos menos tempo. Parece que há cada vez mais coisas para fazer, mais coisas para tratar, mais assuntos para resolver. E a verdade é que vivemos numa vida constantemente solicitada por todas as partes. Eu sinto isso enquanto professor. Enquanto professor eu sinto isso. Muita solicitação, quase 24 horas por dia, para atender às coisas da escola, para atender aos diversos afazeres da minha profissão. Eu sinto realmente que cada vez mais sou absorvido. Mas há uma coisa importante. Independentemente dos tempos que vivemos, nós temos de ter tempo para estarmos a sós com Deus. Já Paulo dizia: remi o tempo porquanto os dias são maus. É importante remirmos o tempo. É importante nós realmente termos consciência de administrarmos o tempo que Deus nos dá. Porque os dias são realmente dias difíceis, em que queremos ter comunhão com Deus e muitas vezes falta-nos esse tempo. Mas isso é um alerta que Samuel nos está a deixar para termos tempo com Ele. Outra coisa muito importante, a forma como devemos responder a Deus. Eli, neste aspecto, foi irrepreensível, porque ele, apercebendo-se de que realmente Samuel estava a ser chamado por o Senhor, diz-nos o versículo 9 que ele instruiu: vai-te deitar e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Neste campo, Eli sabia a importância de mostrar disponibilidade para Deus. Para Deus comunicar connosco. Hoje, temos pessoas a sofrer de muita ansiedade. E sabem qual é uma das principais evidências disto? Quando essa pessoa está connosco, raramente nos deixa falar. Fala, 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 fala. E nós, por vezes, queremos dizer qualquer coisinha e essa pessoa tem uma ansiedade tão grande por desabafar e pôr tudo cá fora, a ansiedade é tal que nem nos deixa falar.
Mas o que é que Eli disse a Samuel? Samuel, deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor falar. Fala, porque o teu servo ouve. O teu servo está atento à tua voz. Podes falar, Senhor. Será que nós também deixamos Deus falar? Ou estamos também cheios de ansiedade que só queremos desabafar? E falar com Deus e falar, e Ele nem poder quase comunicar connosco. Este é outro alerta. Esta passagem tem vários pontos-chave, irmãos. E este é um dos pontos-chave. A par com os outros que eu já mencionei. Deixa o Senhor falar. Dá-lhe tempo. Porque é no seu tempo que Ele fala. Não é no nosso tempo. Não é conforme as nossas condições. Ó Senhor, segunda-feira eu vou ter um tempinho livre entre as 11 e o meio-dia. Nessa altura eu vou estar na sala e tu vais-me falar. Não, não funciona assim. Não funciona assim. Deus fala no momento certo e oportuno, conforme o seu tempo, conforme o momento certo para falar. E observem o que é que Samuel fez perante esta instrução. Deixou Deus falar. Observem. Versículo 10. Veio o Senhor e ele esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Reparem como Samuel deveria ser um doce de um jovem, pronto a obedecer a tudo o que lhe era pedido. Já repararam? Às tantas da manhã ser acordado, ir ter com ele e ele dizer, não te chamei, vai tentar, filho. E segunda vez, e terceira vez, e ele nunca refilou. Já repararam? Se fôssemos nós, se calhar, à segunda vez já dizíamos, então mas porquê é que me estás a chamar se não és tu? Então eu ouço vozes ou quê? Estou maluco ou quê? Com certeza que foste tu. Tu estás-me a fazer levantar de madrugada. Eu também quero descansar. Também estou cansado. Mas reparem, Samuel era um doce. Era um jovem que devia ser uma doçura. Porque ele não refilava. Ele prontamente ouvia, escutava. Ele deveria ser aquele tipo de jovem que estava sempre pronto a dar uma mão quando necessário, servir sempre, ajudar sempre e estar sempre pronto a conhecer mais e mais Deus. E ele exatamente apresenta-se perante Deus e diz exatamente aquilo que foi instruído. Fala, porque o teu servo ouve. O ouvir aqui é estar predisposto a executar. O ouvir não é, olha, tu tens os ouvidos bem limpos, não terás lá cera, não irás ouvir mal. Não, este ouvir é como Jesus quando dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem ouvir, que pratique. Este ouvir é fala, porque o teu servo está predisposto a compreender a tua mensagem e executar. Prontidão para realizar. E é interessante vermos, irmãos, que é Deus quem sempre se dirige a nós. Observem, muito interessante. Observem, versículo 10. Então veio o Senhor e ele esteve. Deus veio e acampou-se à beira de Samuel. Deus veio e acampou-se à beira de Samuel. Já repararam nesta imagem? Deus vem e acampa-se ao redor daqueles que o buscam. Deus conhece aqueles que desejam servi-lo de coração, que não andam atrás de coisas, não andam atrás de interesses, mas simplesmente de coração estão predispostos a servir. Deus agrada-se de tais
e aproxima-se deles e acampa-se ao seu redor. Acampa-se à sua beira. Deus esteve ali com Samuel. E observem o que é que Deus tinha para dizer a Samuel. A confirmação do que o profeta já tinha dito a Eli. A casa de Eli não passaria. A casa de Eli iria pagar o alto preço do seu pecado voluntário. Atenção, irmãos, é importante distinguirmos o que é pecar inconscientemente, o que é pecar por causa de uma declaração violenta do inimigo e o que é pecar voluntariamente. Se eu estou voluntariamente, conscientemente, a perceber-me de que estou a fazer algo contra o Senhor e mesmo assim em consciência eu tenho esse desejo de fazer algo contra Deus, algo está muito mal na minha vida espiritual. E para esses, obviamente, a vida tem um limite. Os filhos de Eli tiveram a oportunidade de se arrepender múltiplas vezes, mas não se arrependeram. O pai teve a oportunidade, inclusivamente, de os instruir com maior severidade. Tal não ocorreu. A casa estava, por isso mesmo, a cair de podre. É como aquela fruta que nós vimos na árvore e que começa a aparecer uma pontinha de algo mau na fruta e não cuidamos. E esse pontinho começa-se a alastrar, e às tantas está a fruta toda podre. Já não há salvação. Vai cair ao chão. Assim era a casa dele. O que era suposto ter acontecido? O pai ter advertido com mais severidade, com mais autoridade os filhos, e os filhos terem parado e terem-se arrependido de verdade, isso não aconteceu. E o que é que o Senhor estava a dizer a Samuel? Exatamente o que tinha dito através do profeta. A verdade é que a casa iria acabar. Versículo 12. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Isto faz-nos compreender como a justiça de Deus sempre ocorre. Poderemos pensar assim, mas Omni e Fineias fizeram tanto mal, abusaram tanto do exercício sacerdotal, procuraram só o proveito próprio, nunca tiveram pena do povo, desviaram o povo para o mau caminho, transformaram a casa de Deus numa casa de prostituição. Mas Deus não vê isto. Deus vê e atua no seu tempo. Às vezes nós desfalecemos quando não vimos algo acontecer e dizemos assim, mas ó Senhor, tu não estás a ver esta injustiça? Não estás a ver isto? Mas tu não estás a ver o que está a acontecer? Senhor, por favor, age! Antes que nós víssemos, já Deus tinha visto. E Ele age. Age no seu tempo. Corrige no seu tempo. Porque é de acordo com a sua vontade, é de acordo com o seu conhecimento, é de acordo com o seu timing que Deus age. E a verdade é que ele estava a confirmar ao jovem Samuel tudo o que ia fazer. E podemos nós perguntar, mas não era Samuel ainda um jovenzinho? Claro que sim. Samuel era um jovenzinho. Há quem diga que ele poderia ter à volta dos 12 anos. Não sabemos, é um pouquinho especulativo pensar na idade exata de Samuel. Mas sabemos que ele ainda era um jovenzinho, era um jovenzinho ainda. Mas é interessante ver que para Deus não importa a idade, o que importa é o coração. Jesus também com 12 anos não estava na casa do seu pai a interrogar os sacerdotes. Com 12 anos não estava lá a interrogar os sacerdotes. É interessante vermos
que realmente a idade não é importante. O que é importante é o coração. O Senhor Jesus já tinha o seu coração posto na obra, na sua casa, na obra do seu Pai que o tinha enviado. Aqui Samuel está a ser alertado exatamente para o que vai acontecer e para ser usado por Deus para substituir aquele sistema sacerdotal que estava em decadência e começar um novo sistema profético na casa de Israel. E observem que os versículos 15 a 21 são a narração de Samuel a Eli. E observem o que é caricato. E isto realmente prova-nos como a Bíblia não é um livro de conto de fadas, mas é algo real. Um jovem vai contar ao mais idoso, ainda por cima sumo sacerdote, o que iria acontecer com a sua família. E observem como tudo se enrola. E eu vou pedir à Martinha se seria possível nos ler de 1 de Samuel 3, dos versículos 15 a 21, em voz alta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Não teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que é que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Muito obrigado, Marta. É interessante ver como Samuel respeitava Eli. Temia contar-lhe tudo o que o Senhor lhe dizia. Ele temia, ele tinha muito respeito por Eli. Mas a verdade é que Eli, percebendo que havia uma mensagem divina, essa mensagem tinha de ser partilhada. E ele precisava de conhecê-la. E a verdade é que Samuel lhe conta tudo. Eli conforma-se. Versículo 18. É o Senhor que faz o que bem parecer aos seus olhos. Mas há uma coisa que acontece e que vai acompanhar Samuel. É que todas as revelações que Deus lhe faz, Deus confirma. Nada cai em saco roto, como costumamos dizer na gíria popular. Nada cai, nada deixa de acontecer. Tudo o que o Senhor diz a Samuel vai acontecendo exatamente ao ponto de, diz-nos o versículo 20, todo Israel, desde Dan, na ponta norte, até Berseba, na ponta sul, conheciam Samuel e sabiam que ele estava confirmado por profeta do Senhor, porque a palavra do Senhor se confirmava na sua vida. E tudo isto acontecia para a honra e glória de Deus. Pois estava-se a formar agora um jovem profeta poderoso, usado por Deus poderosamente, para bênção de Israel. Irmãos, vários aspectos que realmente nós realçamos da passagem. Mas há algo que é importante nós retermos. Os exemplos que encontramos de bem na Bíblia para aplicarmos na nossa vida. Não te deixes levar pela tua idade pensando que és muito novo, muito nova, porque Deus tem um propósito para ti. E és precioso, és preciosa aos olhos do Senhor. Segundo,
Deus fala connosco individualmente, lida connosco de uma forma particular. Deus agrada-se de um relacionamento pessoal e íntimo connosco. Nunca deixes de ter tempo para Deus. Porque para Deus, todo o tempo que tu possas dispensar vai ser importantíssimo para o teu fortalecimento espiritual, para o teu crescimento espiritual e para poderes vir a ser um dia um grande servo, uma grande serva do Senhor. Terceiro, que o teu coração esteja sempre aberto para receber a palavra de Deus. Não tenhas pressa de falar. Aquieta-te e deixa que Deus fale contigo. Aquieta-te e deixa que Deus possa revelar aquilo que Ele tem para ti naquela hora, naquele momento. Outro aspecto importante. Deus, quando escolhe alguém, confirma essa escolha. Muitas vezes são amigos nossos que dizem: mas se tu foste mesmo chamado para isso, não desistas, continua, porque vê-se mesmo que tu tens esse dom, foste chamado, prossegue. Outras vezes é a própria palavra do Senhor que diz-nos, através de grandes servos, para não deixarmos. Mas o mais importante é que o teu coração esteja predisposto a fazer o que Ele pede. E que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para Samuel e a ver este exemplo de vida de um jovem que Deus usou poderosamente e que estava a confirmar-me como seu grande servo. Que possamos seguir o exemplo dele e dizer: fala, porque o teu servo ouve.